Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos tentar de novo fazer um culto para o nosso Deus? Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar essa Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 396, 396. Glória a Jesus, glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Tá tudo bem, irmão Bruno? Tudo certo? Vamos cantar o hino 276, 276. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos, irmãos, antes da oração, cantar o hino 194. 194. Em bastante comunhão, vamos pedir a Deus para visitar o nosso coração essa tarde. O Senhor encher nossa vida de graça, de poder, de realização. É a última Santa Ceia desse ano tão difícil, tão sofrido, mas nós chegamos aqui porque o Senhor nos sustentou na sua mão. Glória ao nome do Senhor. Deus cuidou de nós, preservou a nossa vida, preservou a nossa alma. Dá glória a Deus por isso, irmão. Isso é misericórdia de Deus na tua vida, na nossa vida. Vamos adorar o Senhor de toda a alma, de todo o nosso coração e encher o céu de glória, encher nossa vida da glória de Deus. 194. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Vamos agora, irmãos e irmãs, buscar a Deus em santa oração. Vamos orar pelos pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagem, acidentado, família e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Também oração pela irmã Raquel, que é mãe da Aile e da Karine, que estão congregadas agora à tarde aqui conosco. Também está enferma, irmã Raquel. Vamos apresentá-la nas mãos de Deus, que o Senhor também possa colocar sua serva em liberdade, e todos nós também vamos glorificar o Senhor por isso. Nós nos reunimos... Para incluir nesse aqui? Tá. Mais pedido de oração? Os nossos irmãos que chegaram agora um pouquinho atrasados, estão entrando lá na portaria medindo a temperatura, também serão apresentados enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Vamos apresentar todos na mão de Deus. Essa tarde é uma tarde mais uma vez especial para nós, que nós estamos reunidos na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e quando só de falar nesse nome, já começa a haver uma mudança na nossa vida. Já começa a haver uma transformação, já começa alguma coisa a se movimentar a nosso respeito. O céu já está trabalhando a nosso respeito. Nós precisamos crer nisso de toda a alma e se lançar nos braços do Senhor, entregar a nossa vida. Dizer, Senhor, eu me entrego inteiramente nas tuas mãos, porque eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra, eu creio na tua providência. Irmão, glorifica a Deus essa tarde. Deus está cuidando da igreja, Deus está cuidando de nós, e aquilo que para nós é difícil, o Senhor vai trazer na palma da nossa mão, e nós vamos glorificar o Senhor por isso. Nós vamos pedir também que Deus do alto do céu mande para nós o conselho da sua palavra. Ajoelhados em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nosso amado Deus e nosso Pai Celestial, diante da Tua presença, ajoelhamos para Te prestar reverência e adoração, diante de tudo aquilo que Tu representas na nossa vida, a nossa fé, o nosso coração estão entregues, firmados na palma das Tuas mãos. Não temos outro Deus a quem recorrer, não temos outro Deus a quem nos entregar. A nossa confiança, a nossa fé estão depositadas na palma das tuas mãos. Bendito seja o Senhor. Muitas vezes olhamos para nós e vemos, Senhor, o quão falhos nós somos, o quão pequenos nós somos. Reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. E se não for a Tua mão de misericórdia, se não fosse o Teu braço forte nos sustentar de pé, nós não estaríamos aqui mais, Senhor. Mas coube a nós essa grande sorte, coube a nós essa bem-aventurança, de ter sido chamados pelo Teu decreto de salvação. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, 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 Jesus. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Deus maravilhoso. Bendito seja o Teu nome. Sentimos a Tua graça em nós, sentimos o Teu poder em nós, sentimos o Teu amor sobre nós. E temos motivo, Senhor, para Te glorificar essa tarde, para Te exaltar, para Te bendizer, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti na nossa vida. Queremos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade. Todos, Senhor, o que apresentaram, que pediram, é porque creem em Ti, estão confiantes que serão atendidos. Nessa tarde, dispensa da Tua glória, dispensa do Teu poder e da Tua graça, e visita os nossos corações com a Tua presença. Repreende o adversário da nossa alma, liberta o Teu povo de todo mal, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, abre os caminhos, converte os corações a Deus, e mostra que só o Senhor é Deus na nossa vida. Oramos por toda a nossa irmandade nos 4 cantos da terra,
onde estiver o teu povo reunido, esteja o Senhor ali com a sua presença, com a tua graça, libertando, operando prodígios e maravilhas. Nós compreendemos, Senhor, que quando nós nos entregamos nas tuas mãos, todas as coisas contribuem para o nosso bem, como disse o apóstolo São Paulo. Então, nós cremos que por maiores que sejam as nossas dificuldades, diante de Deus, nós venceremos todas as barreiras no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abençoa o santo culto nessa tarde, abençoa a Santa Ceia e manda para nós a tua santa palavra. Fala com a nossa alma, fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, o nosso ser, Senhor, para estarmos diante de Ti em retidão, estarmos diante de Ti em graça, em derramamento da Tua glória. Se tem alguém enfermo nesse momento, cura no nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, pois só Tu tens poder na nossa vida. Dá-nos um culto de paz, movido, guiado e dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos a Deus por elas, apresentando ainda a irmã Raquel nas Tuas mãos, que se acha enferma. Vai ao encontro da Tua serva e põe ela em liberdade no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te pedimos, aquele que vive e reina por todo sempre. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus Santo. Deus seja louvado. Vamos cantar, irmãos, o hino 294. Pode fechar, Mara. Pode pedir os irmãos fecharem? Senão nós vamos morrer cozido aqui dentro. 294. Pode pôr no turbo tudo esses ar aí, porque não dá. Pedro se
Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós continuamos pedindo à nossa irmandade todo cuidado com o isolamento social quanto à Covid-19. Vem aí uma segunda onda de contágio por ocasião das festas, evitem aglomerações. Todo cuidado é pouco para o povo de Deus, para a nossa família, para o nosso próximo. Muitas pessoas transportam o vírus sem nem saber que tem e contaminam outras pessoas que podem perder a vida. Você já pensou que você pode ser responsável pela morte de alguém? Pesado, né? Mas pode acontecer. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos nos preservar, fazer a nossa parte, para que já começou agora no mundo afora aí a vacinação, né? Eu estava até postando uns vídeos aí da vacinação que começou. Já vai chegar aqui, vai passar tudo isso, esse aprendizado vai servir para nós. Nós já passamos pelo pior. Agora que é o final, vamos nos esforçar. E nos causa alguma estranheza que o povo de Deus não dê testemunho, irmãos. Nós precisamos dar testemunho. Se algum pastor, se algum ancião, se alguém do ministério diz, não precisa ter fé, pode sair para a rua, ele é um louco, um irresponsável. Isso não é fé. Isso é loucura diante de Deus. A nossa fé não se prova desse jeito. A nossa fé não se prova nem indo na igreja. Nossa fé se prova com as nossas ações, com o nosso coração diante de Deus. Vir na igreja é um bônus. E saiba que vir na igreja você não está fazendo bem para Deus, não. Você está fazendo bem para você. Para nós, irmão. A nossa fé precisa ser racional. Uma fé pensada, deliberada, porque ela tenha o seu real efeito. Até nós tivemos uma reunião ministerial lá em Sorocaba, e eu vi o nosso irmão que testemunhando na sua simplicidade, ele veio do Paraná, dizia que a Covid é um espírito que só pega os que são fracos na fé. Não foi muito, ele estava doente, coitado. E ele estava bem forte na fé, mas é tonto, fala o que não deve. Então tem que tomar cuidado, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A alma não pega a Covid, mas essa carcaça velha aqui pega e morre. A não ser que você queira morrer, se cuide. Eu acho que ninguém quer morrer. Uma pessoa que fala, não, irmão, eu já estou cheio dessa vida, por mim Deus pode vir buscar a qualquer hora. Essa pessoa não está bem da cabeça, irmão. Porque a vida é um bem maior, um bem supremo. Ninguém pode abrir mão da vida. A vida é um dom de Deus. E o Senhor que sabe a hora de nos vir buscar. Você está em depressão, irmão, procura um médico, procura um tratamento. Vai tomar vitamina D, talvez você esteja doente. Não deixe essas coisas entrar na nossa mente, irmãos. A nossa fé, ela é bem pensada. Nós sentimos a virtude de Deus no nosso coração, mas a nossa fé está incrustada aqui, está pregada no nosso coração. Não é qualquer coisinha que vai nos tirar do foco da nossa salvação. Não é, irmãos? Então vamos permanecer firme, faz tempo que nós não falamos disso, e a igreja tem um papel importante, um papel determinante nessa instrução. Se vier uma segunda ordem de fechamento das congregações, vai ser feito, nós vamos obedecer todas as orientações. Enquanto não, a nossa irmandade aqui do Alphaville, graças a Deus, tem atendido bem, todos de máscara, graças a Deus. Nós não tivemos nenhum caso de contágio aqui dentro, né, irmãos obreiros, né, irmãos diáconos? Não tivemos, né? E muito pouco caso até de contaminação. Acho que eu sei daqui que pegou, foi o irmão Albens, a irmã Claudinha, o Bruno. Quem? Qual a Juliana? Do Hélio? E a Juju do Max? 5 pessoas que eu saiba. De mais de 200 irmãos, nós estamos bem demais, graças a Deus. E não foi contaminado aqui dentro. No trabalho, a irmã Juliana, por exemplo, trabalha no hospital, então ela está extremamente exposta ao vírus, e assim por diante. Então, queremos dizer isso para a irmandade, pedindo que se preservem também. Aos irmãos da live, na descrição do vídeo tem a chave Pix, para os irmãos que querem contribuir para a obra de Deus, e também os dados bancários. Nós aqui da igreja faremos a coleta depois, no final do Santo Culto, as nossas ofertas, que hoje, por ser Santa Ceia, também é o culto das primícias. Precisava lembrar, se alguém puder chamar o André aí, o encarregado da orquestra, Mará, para até o final do culto ele me falar que dia que vai ser o evento dos músicos mês que vem. Parece que eles estão fazendo um evento. Por favor, mano, por favor. Está sendo realizado agora também em Sorocaba o culto às 14 horas. Que hora que começa o nosso culto?
14, né? Que eu estou vendo já 20 para as 3, que eu estou falando demais hoje mesmo. 14 horas, também tem culto em Sorocaba, porque a igreja encheu muito e teve que diluir a Irmandade em mais cultos. Que maravilha, né? Graças a Deus. Essa pandemia aí serviu para alguma coisa. É capaz de, quando acabar a pandemia, esvaziar a igreja. Do jeito que vocês são do contra. Mas que Deus continue abençoando e tomando os nossos corações lá. Já está tendo culto também. Irmãos, eu recebi, antes da palavra, já quero deixar esse esclarecimento para a Irmandade. Eu falei isso aqui alguns dias atrás no culto online, mas não me lembro de ter falado no culto presenciais. Os outros irmãos não têm falado, deveriam falar. Tem obrigação do pastor, do ancião, do presbítero alertar a igreja. Mas eu não vou me preocupar com o que os outros fazem, vou me preocupar com o que eu faço. A nossa Irmandade tem pedido orientação, muitos sentem-se preocupados. Pois não, meu irmão. Boa, bem lembrado, já falo já. Muitos têm perguntado, sentem-se acusados, se pode, se não pode. Então nós vamos deixar bem claro alguns pontos para a Irmandade, bem rapidamente, para nós não tirarmos tempo da palavra. Primeiro ponto, que igreja nenhuma manda na sua vida. Não permita que a igreja interfira na sua vida particular. O pastor, o ancião, qualquer um que fizer isso está fora da palavra. O nosso papel aqui é de orientar, de apoiar, de ajudar, de estarmos juntos. Interferir na sua vida, onde você vai, o que você faz, o que você come, com quem você vai, é um problema seu. Só seu. Então, muitos falam, não pode porque a igreja não deixa eu comemorar o Natal. A igreja não tem que deixar nada. Assim como a igreja não decide qual é o candidato que você vai votar, qual é a roupa que você vai vestir, ela não deve intervir naquilo que você vai ou não fazer. É uma decisão pessoal. Não há nada na palavra que condene comemorar o Natal. Bem como não há nada na palavra dizendo para comemorar o Natal. Está tudo certo. Cada um faz segundo a luz de Deus em si. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, Irmandade, reúne a família, frita uns ovos lá, compra uma tubaína e faz uma festa. Para ter a família unida, comemora o Natal, 7 de setembro, Corpus Christi, finado, qualquer coisa. Junta a família, se alegrem, se perdoem. Se pelo menos faz uma vez no ano, o resto do ano vocês brigam de novo. Que é o que vai acontecer, não é? Acontece com todos nós. A gente briga o ano todo, ou não? Então, irmãos, não se sintam presos por essas coisas, irmão. Vocês não precisam disso. A vida com Cristo é uma vida de liberdade. Uma vida de paz. Uma vida de consciência tranquila. Eu não faço isso nem aquilo para agradar o irmão Rodrigo, ou o irmão Wayne, ou a CCA. A minha vida gira em torno de agradar o meu Deus. De agradar o Senhor, é para Ele a minha devoção. O servo que atende o culto aqui é só um servo, amanhã não foi, ontem não foi outro, à noite vai ser outro, amanhã vai, muda, mas o Espírito tem que ser o mesmo. O Senhor, aquele que deve ser venerado por nós. Recomendamos à Irmandade que lembrem-se que as festas passarão, eu falo isso todo ano aqui, a Irmandade do Alphaville sabe, mas a nossa alma precisa estar viva 2021. Não adianta você comemorar o Natal, encher o quengo de pinga, comemorar o Réveillon, cair na gandaia, na esbórnia e achar que 2021 vai estar tudo ok, que não vai estar ok. O diabo vai te engolir pelas pernas. Mas isso não é só Natal e Réveillon, é qualquer outro dia. Você é crente no Natal, você é crente no Réveillon, você é crente no Carnaval. Você é crente todo dia. E você vai permanecer sendo crente, ou não? Lembrem-se disso. Vocês vão sair para viajar daqui a pouco, o Alphaville dá uma esvaziada nas férias. Nossa Irmandade parte e viaja para fora, outros viajam para outros estados, e a gente fica sempre esperando vocês voltarem. Graças a Deus, no último ano, vocês voam, mas depois vocês voltam. Graças a Deus. E nós não queremos, quando acabar a temporada, na minha cidade, onde eu cresci, que é uma cidade litorânea, acaba a temporada no mês de fevereiro. Quando vai chegando dezembro, outubro, novembro, é uma na sessão de criança, das caiçarinhas, que elas pulam o carnaval naquela alegria, passa o Réveillon e depois a conta chega. E está lá os pescadores arrastando camarão para criar os netos de mãe solteira. Mas eu estou dizendo que eu vivo isso, eu nasci e criei lá.
Aí passa a festa, pula um carnaval só, no outro ela chora, porque tem um bebezinho para tratar, para cuidar, pequenininho, normalmente está nos primeiros meses ainda no carnaval. E acontece muito. E, infelizmente, algumas são nossas irmãs. Porque o moço, vira um farelo no mundo. E a conta fica para a moça, o desprezo, o apontamento, tudo de ruim fica para a moça. E ele vai caindo uma, derrubando uma atrás da outra. Aí. Cuidado, irmãos, cuidado, jovens, vocês também. Irmãs, também, todos nós. Queremos dar esse conselho a vocês, porque a igreja tem esse papel. Não de intervir na vossa vida. Não permitam que a igreja interfira na vossa vida. Tudo que você fizer, seja de boa consciência, por amor a Deus, não por doutrina de igreja nenhuma, irmão. Não, por amor a Deus. Eu temo a Deus. E por isso eu me porto dessa maneira ou daquela maneira. Mas não, irmão, eu ando assim porque o pastor falou que pode. Larga disso que o pastor não tem o céu para te dar. Nem o ancião, nem ninguém. Disso, Deus já nos libertou. Bem explicado? Alguma dúvida? Então, da nossa parte, a Irmandade está liberada para comemorar o Natal como quiser. Desde que faça com simplicidade, sem escândalo, e para que tudo na sua vida seja para a glória do nome de Deus. Tudo. Teu deitar, teu levantar, teu comer, teu proceder, teu falar, a tua relação íntima entre o casal, tudo tem que ser para a glória de Deus. Sendo assim, ninguém te repreenderá, diz o Senhor. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Amém. Não tem mais nada para anunciar não, né? Ah, sim, irmão Francisco. Obrigado, irmão Francisco. Irmão Francisco estava em Cotia, encontrou uma nossa irmã, e ele viu o adesivo da CCA no carro da irmã, e foi lá saudar, conheceu a irmã, ela dizia que ela congregava-se aqui conosco. Eu falei, irmã não foi mais congregar, o que aconteceu? Ah, irmão, eu achei que não tinha mais a CCA, porque o irmão Samuel e o irmão João Marco voltou para a CCB. Nós estamos aqui, viu, irmã? Estamos vivos. Eles foram para lá, nós estamos aqui, dando glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E não vai parar, não vai juntar, não vai virar uma igreja só. Nós vamos continuar sendo CCA até o fim, no nome do Senhor Jesus. Queremos comunhão com eles, queremos paz com eles, mas é cada cal no seu quadracal, cada um no seu quadrado. E nós dando glória a Deus. O irmão Samuel está muito bem, estão felizes lá, estão tendo reuniões com os irmãos, está servindo a Deus, a nossa eterna gratidão pelo que eles fizeram por nós, irmão. Deram a cara a tapa, apanharam 10 anos para nós estar aqui, agora voltaram a descansar lá, dar glória a Deus. Está tudo certo, glória a Deus. Quero dar um conselho à nossa irmandade sobre isso também. Eu ouvi um irmão dizer isso que me entristeceu muito, me aborreceu muito. Ele disse, irmão, eu não vou querer congregar mais, porque se o irmão que fundou a igreja voltou, nem ele acreditou no projeto, ele disse. Eu falei, irmão, quem serve a Deus não olha para o homem. Pode pegar fogo na caixa d'água. Quem está em Cristo, fica em Cristo, irmão. Isso espiritualmente falando. Humanamente falando, nós temos que ter um pingo de caráter e de gratidão. Não reclamar porque eles foram embora. Dar glória a Deus pelo tempo que eles estiveram aqui, irmãos. Tá certo assim, irmão? Não é isso? Dá glória a Deus pelo que eles fizeram. Irmão, obrigado. Deus que abençoe. Deus usou da tua vida. Isso que importa, eu estou aqui porque Deus usou da tua vida. E vai ser feliz. Cadê o amor? Não é? Não, maldito o homem que confia no outro homem. Pode falar, meu irmão amado. Sim. Eu vou falar. É isso aí. Exatamente. E vocês têm que pensar, o irmão Francisco está dizendo, não é assim. Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Aqui no Alphaville nós não tivemos zero problema com isso, né? A nossa irmandade é muito bem instruída, graças a Deus. E outra, irmão, vocês imagina, eles lá com 30 mil igrejas. 30 mil igrejas eles têm. Imagina quantas almas esses homens não vão conseguir salvar lá, porque eles são doidos. Eles vão catar músico parado, vai buscar o povo que está parado, vai pôr para congregar, vai ser um tempo quente, mas o reino de Deus vai expandir no nome do Senhor Jesus. E aí Deus falou, vou pegar eles agora, vou pôr eles aqui de volta, e eu vou dar um agito aqui no meio dessa turma, e já está dando, que vocês veem lá que eles mal chegaram e já está dando o que falar lá. Glória a Deus, Deus que ajude, eles nasceram para isso. Eles quando estão muito sossegados, estão carregando pedra.
Então eles não aguentam ficar quietos. Quando as coisas aqui começaram a quietar, eles arrumaram um problema de novo. Então lá, dando glória a Deus. Deus que ajude os irmãos, Deus que os guarde. Tá bom, irmão Francisco? E a oração toda segunda-feira, às 20 horas, a irmã Mara pediu para avisar os irmãos, para que não faltem. E as irmãs... É só irmão ou irmão também pode? Irmãos e irmãs. Vocês veem que eu não estou ouvindo, né? Se eu tivesse vindo, eu saberia que podia irmão. Acabei de me entregar, Mara. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Todos de pé para ouvir a leitura da palavra, por favor. Daniel, capítulo 3, verso 24, Brunão. Daniel, capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Pode ver que ele fala algum outro Deus com Deus minúsculo, e senão o seu Deus com Deus maiúsculo, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o seu Deus, irmã. É o seu Deus, irmã. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus com D maiúsculo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus com D minúsculo que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então você compreende que às vezes o fogo é inevitável? A prova é inevitável? Não há como se manifestar o poder de Deus senão na tribulação, senão na aflição. Mas como pode isso, irmão? Não é nem por causa de Deus. Não é que Deus não pode operar na bonança. É que nós não enxergamos. Na bonança nós só enxergamos o nosso eu. Na fartura eu só enxergo o que eu quero, o que me agrada. Mas na prova eu começo a procurar: Senhor, onde tu estás? Tem misericórdia de mim. Então, por isso que o apóstolo Paulo dizia: a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o espírito do homem é quebrantado. É na sua incapacidade, na sua impossibilidade que o seu espírito é quebrantado. Ele é colocado no pó e o homem reconhece: eu preciso de Deus. Se o Senhor não for comigo, agora não sei como vai ser. E aí é quando Deus se apresenta, opera, trabalha, muda a vida, muda a história, porque Ele é Deus. Esses 3 homens foram transportados de Judá para lá, assim como Daniel, eram amigos de Daniel. E eles tinham uma fé muito consolidada.
uma fé amadurecida no seu coração. Uma fé que não mudava com o tempo, que não mudava com a circunstância, não mudava com as coisas exteriores, com as coisas à sua volta. Uma fé que já era decidida, pensada. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Se tiver que viver, eu vou viver. Paulo dizia, se morrer, morro com Cristo. Se viver, vivo por Cristo. E se viver com Cristo é bom, morrer com Cristo é ganho. Estava decidido. Se tiver que entregar o corpo para ser queimado, se tiver que ser lançado na cova dos leões, Daniel, o cara fez um decreto aí que se orar para outro Deus, vai ser lançado na cova dos leões. Ele falou, beleza, virou as costas, ele ajoelhava para o lado de Jerusalém e orava 3 vezes no dia. Mas vão te pegar, vão pegar. Mas vão te lançar na cova, vão lançar na cova. Mas o leão só come se o meu Deus deixar. Mas vão te lançar no fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão lançar. O rei ameaçou eles. Se os irmãos lerem um pouquinho antes, vai falar, vocês estão tirando com a minha cara. Eu vou mandar tocar tudo de novo. O decreto não dizia que tinha segunda chance. Você percebe que quando você se posiciona, o diabo já dá um passo atrás? Ele te ganha no grito. É um jogador, é um mentiroso. Ele blefa com você. Ele te ganha no grito, te ameaçando, te persuadindo, te coagindo. Quando o rei falou, se é de propósito que vocês estão fazendo isso, eu vou mandar tocar tudo de novo. Não tinha essa. Não prostrou, vai para o fogo. Mas o rei também se sentiu acuado. Falou, mas o que tem esses homens que estão desafiando a minha autoridade? Sabe o que eles responderam? Isso é contigo, quer tocar de novo, toca. Nós não vamos prostrar e pronto. Quiser economizar a música, já taca no fogo. Mas quiser tocar, toca. Nós não vamos prostrar. Está prostrando, irmão, diante de alguma coisa? Está prostrando, minha irmã, diante de alguma coisa? A prova está te fazendo arcar, não está? Está fazendo você descer até o chão, não está? O fogo para frente, a prova para trás. É igual o povo de Deus fugindo do deserto, o mar para passar na frente, os egípcios atrás, aquele tal do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você está assim essa tarde. Mas o Senhor te diz por essa palavra, se passar pela água, não te submergirá. E se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Dá glória a Deus, que eu vou mostrar para o diabo que você não está sozinho, não. Vou mostrar para o inferno que você não está largado nessa terra, não. Que a tua fé também está consolidada, como nós cantamos no hino lá da CCB, meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nessa rocha de amor. Dá glória ao teu Deus, se teu coração está firmado no Senhor, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, tu que estás aqui essa tarde, te diz o Senhor, deixa o rei ameaçar, o rei dos reis está contigo. Glória ao nome do Senhor, irmão. Cantaram a música, o homem virou no coisa ruim. Ficou brabo. Vocês estão brincando comigo? Falou para os homens, aquece o fogo 7 vezes mais. E pinche eles lá dentro. Assim fizeram. Mas ele tinha, irmão, o adversário, se você começar a olhar com os olhos espirituais, assim como ele procura uma brecha para entrar na tua vida, você também vai encontrar uma brecha para derrubar ele da tua vida. Pode ter certeza. Se passar por esse caminho e me conduz ao pecado, eu já saquei, Satanás. Você não me pega mais, eu vou cortar a volta por lá. Se falar sobre esse assunto me faz pecar, eu não falo mais. Se pensar nessas coisas me faz mal, Senhor, trabalha na minha mente. Eu vou fazer meditação, vou orar, vou fazer alguma coisa. E eles começaram a perceber que o rei estava enfraquecido. Porque ia lançar os homens no fogo, para que mandou amarrar, irmão? À toa. Amarrou eles de tudo que é jeito, que o rei falou, esses caras é esquisito, amarra eles. Que se o fogo não der jeito, a corda dá. Ah, irmão, o inimigo não sabe com quem ele está mexendo, irmão. Ele não sabe a força que tem o teu Deus, irmão. Ele está brincando com a palavra. Ele está brincando com aquela tua oração da madrugada. Ele está brincando com o teu propósito. Ele está brincando com a tua fé. Ele não sabe o que tem dentro do teu coração. Ele olha, vê um gatinho. Mas quando Deus desperta em você o homem interior, a mulher interior que vive aí, o gatinho vira um leão e começa a rugir, o demônio começa a correr. Dá glória a Deus essa tarde. Eu vou fazer você virar um leão. Salamaia, Jesus!
Fazer você virar um leão na minha presença. Glória ao nome do Senhor. Amarra eles que se o fogo não der jeito, a corda dá. Bicho bobo, irmão. Fecha o forno, põe janelinha de vidro. Pincharam eles lá dentro. Ele já começou a ficar desesperado ali. Quando o homem levantou eles para jogar lá dentro, a chama do forno lambeu os homens e já matou eles queimados. Os empregados que foram jogar eles no fogo, diz a palavra. E eles caíram lá dentro. E o rei falou, o trem está pegando mesmo. Porque já matou os homens ali na hora. Quando ele dá fé, irmão, que ele olha bem, aí ali, nesse dia começou a loucura de Nabucodonosor. Que depois, mais para frente, ele foi pastar lá, ficou igual bicho, pastando igual um cabrito. Ficou doido de pedra. Ele já não estava confiando mais naquilo que os olhos dele mostraram. Ele falou, aqui, olha bem lá no forno vocês. Nós não jogamos 3 lá dentro? Amarrado? Olharam e disseram, jogamos 3. Ele falou, não é possível. Eu estou vendo 4 soltos andando lá. Aleluia. E eu estou muito doido, ou o quarto tem a semelhança com o Filho dos deuses. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmãozão? Tem um anjo do teu lado, o teu Deus está passando contigo nessa prova, jogaram-se amarrado no fogo, você vai sair andando de lá, dá glória a Deus, não queimou um fio de cabelo da cabeça, não ficou cheiro de fumaça na roupa, e eles deram glória a Deus, e de repente o homem que ameaçou, o homem que, irmãos, enfim, fustigou os homens de Deus, se sentiu ameaçado. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus vivo! Aleluia, Jesus! Glória ao nome do Senhor! Pode sair daí, o fogo não pode com vocês, a minha autoridade não pode com vocês. O teu Deus é vivo, o teu Deus é santo, o teu Deus é maravilhoso. Glorifica a Deus, nada vai te parar. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica a Deus. Esse 2020 não te derrubou, 2021 não vai te derrubar, 2070 não vai te derrubar. Eu sou teu Deus. Você não está vendo que você está vivo pela fé? Você não está vendo que você come e bebe pela fé? Olha o que a crise está fazendo no mundo, quebrando o país, quebrando o estado, quebrando a empresa. Você está aí capengando, mas está de pé. Dá glória a Deus. Será que não é minha mão na tua vida? Será que não sou eu te sustentando? Alamaia, muitos por muito menos foram engolidos, mas você está aqui na palma da minha mão. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Dá glória a Deus. Tem que ter um crente aqui para pegar essa palavra, não é possível. Abraça a palavra do Senhor. Deixa o fogo queimar o que quiser. O fogo foi preparado, é para o diabo mesmo. Você vai passar lá, mas vai sair, irmão. Jesus. Você está achando que 2021 vai ser diferente? Você acha que a fornalha vai apagar? Ela vai esquentar mais. Só que você vai ficar maior. Você vai ficar mais crente. Você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais sábio, você vai ter mais revelação, eu vou falar com você mais, eu vou pôr palavra na tua boca. Vocês estão recebendo, não? Porque de domingo para cá Deus está derramando a sua glória aqui na igreja. Aproveita, irmão, passa esse final de ano só dando bicuda nos demônios aí na tua vida. Tudo que te perseguiu até hoje, agora é sua vez de perseguir ele. Até hoje você correu atrás de mim, demônio, agora eu vou correr atrás de você. Receba a arma aí, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Reforça, arma a tua arma, engatilha ela por essa santa ceia, e sai daqui em posição de sentido. O adversário viu você entrar um gatinho, vai ver você sair um leãozão daqui. Você crê? Da glória a Deus, irmão. Aleluia. Fez você entrar aqui um franguinho, mas vai ver você sair daqui uma águia voando. Glória ao nome do Senhor, com força, com poder, renovado pela glória de Deus, no nome de Jesus. Esse fogo que era para te queimar, vai te renovar agora. Recebe, irmã. Recebe, meu irmão querido. Pega a palavra, seja renovado. Seja transformado pela virtude do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus essa tarde. E tenha a tua vida transformada pela glória do Senhor.
E aquilo que você precisa, o Senhor te diz: eu vou me encarregar de colocar cada coisa no seu lugar. Vou visitar teus inimigos, vou visitar teus credores, vou visitar teus acusadores, vou visitar aqueles que falam contra a tua vida, vou visitar aqueles que te fizeram bem também, e a cada um vai receber segundo as suas obras. Pode dar glória a Deus, é dia de acerto de conta. Receba a glória, receba, 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 receba a glória da palavra. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Quem falar bem contra você, eu vou testemunhar a favor dele. Quem falar contra de você, eu vou pesar minha mão nele. Mas ninguém vai brincar com a tua fé, nem com o nosso acerto. Você disse que eu seria o teu Deus, e eu te disse que tu seria do meu povo. Está fechado até o fim, no nome de Jesus. Ninguém muda. Muda, igreja. Não muda, Senhor. Eu sou teu até o fim. Se é isso aí, dá um glória a Deus. Vamos ver. Receba, irmão. Receba força. Receba glória. Receba graça. Receba unção de Deus. Onde a tua voz não chega, a voz de Deus chega. Onde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Você está aqui agora, Deus está trabalhando no banco. Deus está trabalhando nas fórmulas. Deus está trabalhando nos números. Deus está trabalhando nos projetos. Deus está trabalhando na justiça. O que você precisa hoje? Dá glória a Deus. Hoje eu faço você sair daqui um gigante. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. É essa glória que tem que ser derramada em nós, irmão. Essa unção que tem que estar na igreja de Deus. Essa igreja cheia como está essa tarde. Como pode alguém largar 2 horas da tarde os seus afazeres para vir aqui ouvir conversa fiada, irmão? Receba a glória de Deus. Alamanaia, Jesus. Pessoa para tudo na internet para assistir um culto, para ouvir conversinha fiada, voto de valente, balela de diabo, irmão. Receba a minha glória, eu amo a tua alma. Você vai morar no céu, o demônio está na tua casa, mas ele vai cair, diz o Senhor. Salamaia e calamanaia, Jesus. Glorifica o Senhor, porque o que eu comecei eu vou terminar, diz o Senhor. Não vai ficar para metade, não. O meu projeto não é projeto de homem que começa aqui e acaba ali, não. O meu começa, tem meio e tem fim. Eu vou cumprir a minha obra na tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Salamanaia, Jesus. Já tem gente saindo do fogo. Pode dar glória a Deus. A fornalha já começou a apagar. Glória a Jesus. Ela começou a apagar no inferno, começou a acender aqui no céu. Vai receber, irmão, fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje Deus te solta, irmão. Aleluia. Aleluia. E alamassi alama. Kalima canta lamana salaia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Quanto tempo essa linguagem não canta na tua boca? Quanto tempo essa glória não sai dos teus lábios? Porque o homem te amarrou, irmão. Você está livre agora, no nome de Jesus. Você já passou no fogo. E quando passa no fogo, a corda queima. Sai do fornalha agora, no nome do Senhor Jesus. Que conversa fiada é essa? Você só cai no fogo e não sai mais, irmão? Caiu no fogo? Sai daí agora no nome de Jesus. Senhor, mas por que eu fui lançado no fogo então? Para queimar as cordas. Para queimar as cordas que te amarrava. A corda no teu caso era a tua vaidade. A corda no teu caso era o cartão sem limite no bolso. A corda no teu caso era o teu querer acima da vontade de Deus. A corda no teu caso era a tua beleza, a tua formosura, a tua influência. Deus tirou tudo de você, queimou as cordas e você continua sendo valoroso. Dá glória a Deus essa tarde. Abraça essa palavra. Eu só quis te mostrar quem é Deus, quem é servo. Se você já entendeu isso, dá um glória a Deus aí. Nós vai sair de mão dada em nome de Jesus. E calamúria,
Aleluia. Vai em paz para a tua casa. Aleluia. Tem uma glória aqui, irmão. É uma glória aqui que está chacoalhando essa salinha. É a glória de Deus sobre a tua vida. É a glória de Deus aí na internet. É o Senhor enchendo o teu coração. Eu estou enchendo o teu tanque para essa viagem que se chama 2021. Não vai faltar nada. Pode viajar. Pode empreender uma viagem nova para 2021. Eu serei o teu pastor e nada te faltará. Eu estou no projeto. Eu estou no negócio. Kalima. Salamaia, Lamaná, Salamaia, Úria, eu vou fazer brotar do chão a tua bênção. Pode plantar feijão na pedra, vai dar feijão que nem nunca deu. Pode pôr a tua mão, eu estou te abençoando. Deus disse que depois do fogo, o Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram. O rei fez eles prosperar. Quando Daniel saiu da cova dos leões, o rei fez ele prosperar. Quando José saiu da prisão, o rei fez ele prosperar. De prisioneiro a governador. Está preparado para sair do fogo, irmãozão? Está preparado, minha irmã, para sair da prisão? Então vai dando glória a Deus. Vai bater nas asas espiritual. Hoje é dia do seu voar. No nome de Jesus. Nós vamos ligar as turbinas do avião. E você vai dar teu primeiro voo. Para a tua exaltação. Lamanaca lima salá. Aleluia. Vai, irmão, em paz para tua casa. Vai dando glória ao teu Deus. E pode passar a prova cantando. Crente é um povo meio louco mesmo, irmão. Tá devendo, tá com o nome no SPC, tá mais quebrado que arroz de terceira, e tá nos curtos, pulando, virando no manto, dando glória a Deus, como se não houvesse amanhã. Aleluia. Isso se chama fé. Para ele você é doido, para mim você é crente, tá tudo certo. Receba aí um abraço do teu Deus. Esse cara é doido, ele só anda dando risada. Ele não sabe de nada, que a nossa alegria não está na carteira, que a nossa alegria não está no estacionamento, que a nossa alegria não está numa roupa, num pedaço de pano. A nossa alegria é muito maior do que isso. É ver um ser maravilhoso, coroado de glória, de unção, de poder e de majestade, se abalar lá de cima aqui com seu espírito e falar com uma meia dúzia de comedor de arroz e feijão. Era para você estar dando muita glória a Deus, irmão. O teu Deus veio falar contigo essa tarde e veio te dizer: isso é importante para mim. Então, irmãos, que nós continuemos a ser doidos, porque nem os loucos errarão o caminho do céu. Você está no caminho certinho. Você é doido, irmão? Põe esse pano branco na cabeça aí, ou não pôr. O que você vai fazer lá com esse calor? Eu preciso de Deus. Eu sou como o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira pelo meu Deus. Eu não vivo sem o meu Deus. Eu preciso ir lá no templo do Senhor. É lá que eu consigo me conectar com ele. Irmão, mas Deus está em todo lugar. Deus está, mas eu não estou. Eu tenho que ir lá, não tem jeito. É o único momento que eu consigo me desligar. É o único momento que a prova parece que fica lá fora. É quando eu consigo ter uma comunhão plena com o meu Deus. Não fica preocupado dos outros achar ruim de você vir aqui não. Pode continuar vindo. Eu vou continuar falando com a tua alma. Você não vai parar de vir, mas aquele que reclama vai começar a vir com você. Dá glória a Deus. Eu vou mostrar quem é Deus na tua vida. É uma questão de tempo. Uma questão de tempo. O fogo da tua prova está sendo apagado hoje, no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Santo é o Senhor.
Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora, irmãos, pelo pão e pelo cálice. Irmão Gerson e irmão Francisco, vem orar para nós, por favor. Nossos diáconos. E o Nicolas pode vir, irmão Silvano pode vir. E o irmão Cosmo pode vir para servir a Santa Ceia para nós. Você, Sueli. E a Vanilda aqui, ó. Gente, eu não estou aguentando dor de cabeça. Ela chega a ficar na noite, você viu como ela é, né? Deixa os irmãos porem as luvas aí, as irmãs. Dia 10/1/2021, nós teremos outro ensaio geral aqui na congregação do Alphaville, como esse de domingo, tá bom? Dia 10/1 é um evento diferenciado, que vai ser transmitido, acho que 5 horas ininterruptas de ensaio da orquestra. Eles estão animados. Vai começar de manhã, tem o culto e continua a tarde inteira. Então, Deus ajude eles, mas nós vamos estar aqui para dar glória a Deus. Acabou a luva? Não, não quero não. É você só que vai pôr. Põe no banco aí. O Nicolas perguntou para mim, coloca onde a luva? Eu falei, de preferência na mão, né, irmão? Convém, né? Tudo certo, turma? Dá o microfone para você, Francisco. Um Gerson pelo pão, um Francisco pelo cálice, tá bom? O que aconteceu com vocês que viram tanto de gente congregar hoje à tarde? Vocês não têm o que fazer, não? Glória a Deus, que maravilha. O irmão Francisco falou, tem uma empresa lá entupida de funcionário, mas o Senhor é prioridade na vida dele. Glória a Deus. Que bênção, glória a Deus. Só 79. Logo, logo vai ser 790. Nós vamos orar e os servos de Deus vão apresentar o irmão Gerson primeiro o pão, depois o irmão Francisco, e depois nós vamos servir a Santa Ceia. Agora é rapidinho para encerrar o culto. Ajoelhados, oremos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória ao nome santo do Glória a Senhor. Deus, aleluia. Glória a Santo, Deus, santo aleluia, é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Aleluia. Celestial, Aleluia. entregamos na Tua mão, Senhor, esse culto abençoado de Aleluia. Santa Ceia. Nesse momento Glória a santo, Deus. Senhor, apresentamos a Ti Glória a Deus. o pão, que significa o corpo de Aleluia, Cristo que foi dado por nós, para curar os nossos pecados, Senhor. Aleluia. Receba no Teu trono de glória, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pai amado e santo, em continuação a oração do teu servo, Pai amado e santo. Tu que morreu por nós na cruz, Pai amado. Tem aqui, Pai, esse suco, Pai, que simboliza o teu sangue, Pai amado. Teu sangue que veio para lavar os nossos pecados. E te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa vitória desse povo santo estar aqui na tua Glória a casa, Deus. Pai amado e santo. Tudo isso te peço em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus nas alturas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Pode sentar-se, irmãos, todos sentadinhos. Os irmãos vão permanecer aqui no mesmo lugar. Aí os irmãos dividem, um guardanapo, um pão, outro cálice, um guardanapo, um pão, outro cálice. Eles vão passar servindo, não tomem nem comam nada ainda, tá bom? E aguardem que todos estejam servidos, que eu vou ler um textinho aqui da carta do apóstolo São Paulo, ensinando como deve ser a Santa Ceia, tá bem? Bendito Deus. Eu não tenho. Acho que tem. Deixa eu ver. Se quiser dar glória a Deus, é o mesmo preço. Oi, meu bem.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Já era? Espera as irmãs aqui. Glória a Deus, aleluia. Tranquilo, sem pressa. Ó, 3h20, o culto vai acabar antes da meia-noite. Se Deus quiser. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tudo ok? Os obreiros já estão servidos? Vou ler aqui para vocês antes, enquanto eles vão terminando de se servir aqui. Tudo que nós fazemos tem que ter uma base na palavra de Deus, para que tenha aceitação. Senão é só mais uma doutrina qualquer de homem. Então o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor, ele recebeu de Deus essa inspiração, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então todos nós vamos comer o pão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Sem pressa, mastiga com calma. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomemos o cálice, no nome do Senhor Jesus. E no verso 33 ele disse: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Por isso que nós temos que tomar todos juntos. Não pode ser uma rodada, depois outra rodada. Espera uns pelos outros, para que mostre essa comunhão maravilhosa. Mais esse mês, e agora com toda alegria, mais esse ano, o diabo ficou debaixo da sola do nosso sapato. Graças a Deus, missão cumprida. Serão aproximadamente 230 cultos realizados aqui nessa congregação. Por ano, mais ou menos é isso. O ano passado foi 236. E 2021 vem mais coisa nova para aí, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão com um guardanapinho aí, ó. Põe ele aqui dentro do copinho assim, ó. E dá uma apertadinha, que ele vai sugar todo o restinho de suco. E deixa no porta-bíblia aí, de frente ao seu banco, que os obreiros vão retirar depois. Muito obrigado, irmãos obreiros, irmãos diáconos. Podem retomar os seus lugares. Bom, está avisado o evento, então, dia 10 de janeiro, às 8h30 da manhã, esse ensaio geral aqui para os irmãos músicos. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Glória a Deus, glória a Deus. Amado e soberano Deus, Pai de toda graça, nós te damos graça porque nós caímos no fogo, mas já fomos tirados dele essa tarde.
Fomos armados com as armaduras do Teu Espírito Santo. E cremos, Senhor, que sairemos daqui melhores do que entramos. E que não faltará a Tua glória, a Tua unção e a Tua graça sobre a nossa vida. Abençoa cada irmão, cada irmã que entrou por essas portas. As nossas santas ceias foram uma bênção, Senhor. Domingo de manhã, domingo à noite, agora à tarde. Tudo para a glória do Teu santo nome. Dá-nos um 2021 cheio da Tua presença. No próximo mês nós estaremos aqui fazendo tudo de novo, mas com a mesma alegria como se fosse a primeira vez, com a mesma gratidão e com o mesmo coração sincero diante de Ti, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Derrama mais e mais o Teu poder. E abençoa a nossa irmandade que oferta através da live e nós que vamos ofertar agora aqui, Senhor, com as nossas primícias a Deus. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo que vive eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Agradece a Deus, irmão, porque esse ano foi difícil de vencer. Glória a Deus. Mas nós vencemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Todos de pé, queridos. Nos cultos de Santa Ceia, a gente tem costumado acertar com a Irmandade também seus nossos cultos das primícias, que é quando a Irmandade dizima, oferta suas primícias a Deus. Então, hoje também não será diferente. Nós temos um final de ano aí, que as despesas aumentam um pouco mais, mas dispensa muito comentário, porque graças damos a Deus, que a nossa Irmandade, essa congregação é maravilhosa, muito ensinada, graças a Deus. Então, aí diante dos irmãos dos bancos estão os envelopes de oferta. Pega e oferta segundo a sua prosperidade, aquilo que Deus puser no teu coração. Entretanto, se houver alguém entre nós que precisa fazer oferta com cartão, irmão, irmã, alguém precisa? Se precisar, tem que se dirigir até os irmãos ali na portaria. Não, né? Vocês têm passado no começo do culto, né? Guardar os irmãos ofertarem para a gente orar, agradecer as ofertas e cantar o hino de despedida. Tá bom? Então, os irmãos que forem dizimar, ofertar, como nós sempre fazemos, faça segundo o que Deus tem posto no teu coração. Guardar nosso irmão ofertar lá. Oi, filho. Só para reforçar, se alguém sentir no coração, aí, ó, irmão Nicolas lembrando, ainda bem que vocês lembram. Se alguém quiser ser batizado hoje, agora, nós fazemos teu batismo agora. Tem algum corajoso aí que quer dar um tchauzinho pro mundo e falar, abraço Jesus na minha vida? Alguém dentre nós? Vocês estão com medinho, né? Tá bom, mas nós vamos estar sempre aqui, tá bom? Obrigado por lembrar, Nicolas. Sempre. Qualquer culto aqui no Alphaville tem batismo. Chegou, avisa na portaria, fala, irmão, quero ser batizado hoje. Vai ter um servo de Deus aqui para fazer teu batismo, no nome do Senhor Jesus. Certinho, meninos? Podemos orar? Eterno Deus, te damos graça pelas ofertas da tua igreja, que alcançarão vidas, famílias, sonho, respostas de oração. E o teu povo também, Senhor, será abençoado por isso, porque aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Faz com que a tua bênção chegue na vida da tua igreja e que onde pusermos as nossas mãos estejam as tuas mãos. Não nos permita vacilar na fé, mas firma os nossos passos, pois nós queremos ver a tua face como ela é. Por Cristo Jesus, bendito para sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo os envelopes, tá bom? E os irmãos poderão ir entregando. Vamos nos despedir com o cântico 433. 433. Deixa eles achar lá, Bruno. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas.
Glória a Jesus. Terminando o santo culto, nós vamos fazer o clamor com os nomes aqui das orações que foram mencionadas na live. Antes, vamos fazer a oração do Pai Nosso, para nossa irmã da live lá também acompanhar? Bem forte, juntos. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e a palavra estejam guardados em nossos corações. Amém. Mamara, vem orar por nós, filha.